galera, beleza? Eu sou o Zé Pedro, professor de Biologia do Pro no Paz, e quero falar com você hoje sobre um pouquinho das organelas, algumas organelas da célula, obviamente funcionando aí em alguns tipos de seres vivos, beleza? Dá uma olhada aqui, acompanha comigo. Fiz a representação aqui, bem rapidinha, de um núcleo, ok? Como se tivesse em corte, material genético, DNA, e se possui essa membrana dupla, que nós chamamos de carioteca, protegendo esse material genético. Então, nós estamos falando de um tipo de ser vivo conhecido como eucarioto, onde a palavra eu significa verdadeiro, e carioto, carionte, cario, significa núcleo. Ou seja, os eucariotos são aqueles que possuem um núcleo de verdade, robusto, com uma estrutura membranosa, beleza? Se fosse um procarioto, e aí o pro é no sentido de primitivo, certo? Aí então nós estaríamos pensando em um cara que não tem essa estrutura, e inclusive não vai ter um monte de outras organelas como essas que estão aqui, beleza? Bom, as estruturas da membrana da carioteca em um núcleo estão ligadas normalmente a um tipo de organela conhecida como retículo endoplasmático. E aí eu também, de novo, quero trabalhar com você a ideia de retículo, que significa uma rede, entrelaçamento, muito pequenininha. Rede, redinha, retículo, beleza? Tranquilo? Endoplasmático porque está mergulhada no citoplasma, é daí que vem a ideia. Bom, nós vamos ter dois tipos, olha só, de retículo endoplasmático basicamente, o chamado rugoso ou liso. No Paz pode aparecer também os termos granuloso, você está reparando aqui um monte de bolinhas parecendo grãos, não é verdade? E agranuloso, ou seja, aquele que não tem os grãos, não tem as bolinhas. O que seriam essas bolinhas? Seria, na verdade, os famosos ribossomos. Dá uma olhada aqui, ribossomos. Aí você lembra comigo que o ribossomo é uma organela responsável por produzir proteínas e enzimas, ok? Se essa estrutura produz proteínas, o retículo de forma geral, seja rugoso ou liso, vai transportar substâncias dentro desses canais e bolsas que estão em rede. Deu para entender? Transporte de substâncias dentro da célula. Tranquilo? Olha só, este ribossomo fará a produção de proteínas e enzimas nesse tipo de retículo e jogará essas substâncias nessa estrutura, nesta cavidade, que nós chamamos de lúmen. Olha só que nome interessante. O que é o lúmen? É a cavidade, é um espaço dentro de alguma coisa, nesse caso, dentro do retículo. Tranquilo? Os ribossomos ficam na membrana e jogam as substâncias no lúmen, que por sua vez vai ser transportado. Já o retículo que é liso, você já viu que ele não tem as organelas ribossomos. E por isso que ele é chamado de liso ou agranuloso, beleza? O que vai acontecer, meu querido, é que é o seguinte, esse cara que é liso produz lipídios. Olha só, o rugoso produz proteínas e enzimas. O liso produz lipídios, entendeu? E então, células especializadas em produzir proteínas ou enzimas que vão ser jogadas para fora da célula, por exemplo, uma célula do pâncreas, chamada de célula beta, produz insulina. Em que lugar da célula é produzido? Dá uma olhada, é nesse retículo, a insulina é uma proteína. Produz aqui, transporta, vai mandar para um outro cara que nós falaremos, é o tal do Golgi, e isso vai sair da célula para a insulina ser usada no corpo. Se eu pensasse numa outra substância lipídica, por exemplo, testosterona, estou pensando numa célula do testículo chamada intersticial, produtora de testosterona, ela vai estar, então, sendo produzida em grande quantidade no retículo liso. Reparem, às vezes no Paz aparecem questões assim, uma célula intersticial do testículo tem grande quantidade de organela a retículo liso. Aí você fala, ué, mas como é que eu vou saber? Bom, associando funções, sabendo que aquela célula faz a função de produzir lipídios e que a organela produtora de lipídios é o retículo liso, bom, junto uma coisa com a outra, ela vai estar em grande quantidade. Valeria também se a célula beta do pâncreas fosse dita como tendo grande quantidade de retículo rugoso. Entendeu? Esse é o raciocínio. As substâncias produzidas aqui vão ser enviadas por meio de vesículas para essa estrutura chamada de Golgi.
Existe um monte de nomes aqui, aparelho de Golgi, corpúsculo de Golgi, aparato de Golgi, Golgiosomo, não importa. Apareceu alguma coisa com Golgi, você sabe que é um monte de sáculos achatados, fiz em corte, para a gente entender que as substâncias vêm para cá, ficam temporariamente armazenadas aqui, e aí elas são empacotadas e normalmente enviadas para fora da membrana, ou seja, elas são secretadas, tudo bem? Grave essa informação. Secreção é quando eu coloco uma substância útil para fora da célula. Beleza? Rapidamente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Quer conhecer mais? Vem conhecer o ProNoPass. Um abraço! A UEM adiou a data do PAS. Você já está se preparando? Aqui no Colégio Pro você se prepara de verdade, com o ProNoPass. O curso está disponível para a primeira, segunda e terceira etapas, e nele você encontra os conteúdos da forma mais completa para alcançar seu resultado. E o melhor de tudo, nossa equipe de professores são especialistas nas provas da UEM. Eles vão nos ensinar como conquistar nossa tão sonhada vaga. Venha ser ProNoPass. Acesse pronopass.colegiopromaringá e faça sua inscrição.